Aí galera, bem-vindo ao canal Filosofísica. Eu sou a Marisa, professora de filosofia. E eu sou o Léo, estudante de física. Bom, dessa vez a gente vai reagir a uma música que vocês votaram lá no meu Instagram e ela foi bastante pedida, que é a música Eu Não Sou Racista, do Nego Max. Eu não conheço ele ainda, nem você, né? Enfim. Mas vocês decidiram lá, vocês votaram no meu Instagram e cá estamos, atendendo o pedido de vocês. A gente tá com a expectativa bem alta, porque todo mundo falou muito bem dessa música. Se você não sabe do que eu tô falando em relação a essa votação, me segue lá no Instagram, porque todo dia rola uma votação, uma enquete, e vocês decidem qual é a próxima música que a gente traz no React. A gente tá fazendo esse React aqui agora, porque vocês decidiram lá, beleza? Bora pro vídeo? Bora! Primeiramente, com todo respeito, somos todos seres humanos pra mim. Não existe essa de branco ou preto, dentro disso eu não consigo sentir pena. Vocês problematizam tudo, esse é o grande problema. Não sei o porquê esse hábito de vitimismo. Não posso mais abrir a boca porque hoje tudo é racismo. Eu até queria ficar do seu lado, mas vocês nem sabem se é de negro ou de preto que vocês querem ser chamado. Falando de escravidão como se fosse atual, mas se ela existisse ainda vocês estavam passando mal. Já passaram 200 anos e vocês ainda estão nessa. Não consegue sair da fossa e diz que a culpa é nossa. Aliás, culpa os outros é o que vocês mais adoram. Culpa o Estado, a igreja, culpa a polícia e os brancos. Branco morre, vocês não fazem um gesto. Preto morre, vocês querem parar o mundo com seus protestos. Eu não sou racista, eu não. Inclusive a empregada e o jardineiro da família são negros. A babá também era, mas foi desligada depois que começou a fazer a facu. Chegou 2 vezes atrasada, olha a tamanha irresponsabilidade. Depois quer vir falar de falta de oportunidade. Engraçado, né? Vocês gostam mesmo é de pegar atalho, mas a conquista só vem com mérito do trabalho. Vocês que vivem de cota, bolsa isso, bolsa aquilo, tem coragem de falar que eu sou privilegiado. Enquanto vocês estão na rua roubando e traficando, eu tô dentro do escritório dando um trabalho dobrado. Bando de marginal, vagabundo e fedido, com essas músicas, essas gírias e essas roupas de bandido. Honro meus impostos em nome da família, enquanto cê só quer saber de droga e putaria. Adoram o Mano Brown como se fosse Cristo, e assim suas crianças seguem um ciclo maldito. Pare com essas porra e obedeça às leis. Talvez assim a polícia pare de matar vocês. Eu não sou racista, mas quando não perigosos são preguiçosos, isso é fato. Eu não sou racista, e vocês têm que se responsabilizarem pelos seus atos. É isso que eu acho, mas como jogaram na minha cara uma vez que esse não é o meu lugar de fala, eu quero ouvir o seu lado da história. A juventude negra, empoderada, não é não? Primeiro que isso não é nenhuma novidade, que somos humanos eu sei, explica isso pra sociedade. Mas depois de séculos de atrocidade percebi que na verdade o homem branco que perdeu a humanidade. Sua pena é a última coisa que eu preciso. Guarda que tu vai precisar quando eu for cobrar o prejuízo. Quer falar o que quiser, mas não quer ter preocupação. Isso só mostra o quão nojenta é a sua intenção. Trago marcas profundas na minha memória. A abolição aqui só aconteceu nos livros de história. Nessa conversa só existe 2 lados, um com passado escravocrata e o outro com passado escravizado. Polícia brasileira é a que mais mata no mundo. No Brasil morre um preto a cada 23 minutos. Agora, sejamos francos, quantas pessoas você conhece que morreu só por ser branco? Você não é racista? Tá bom, mas sua justificativa afirmou o quanto você é boçal. Tá incrustado, enraizado na mente o padrão que relação normal com preto é de patrão e serviçal. Sequestraram guerreiros, estruparam rainhas, explicaram todo tipo de crueldade e covardia. Nosso sangue é base dessa economia. E você tem coragem de falar de meritocracia? A cota não é esmola, é a inclusão de um povo sequestrado e deixado sem reparação. Olha o seu atraso, não quer ou não percebe que a violência é consequência do seu descaso? A burguesia fede, vocês são tudo arrombado. Parece e merece o presidente que vocês têm. Falam da minha cultura, mas vive sugando ela, se apropriando e querendo nos fazer de refém. Cidadão de bem? Hipocrisia. Nós sabe bem o que você faz escondido da sua família. Sua filha que é bandido pra viver na adrenalina, e seu filho com a mesada enche o cu de cocaína. O Mano Brown pra mim não é Jesus, ele é real, que me ensinou a sobreviver nesse inferno racial. E se ali fosse cobrar quem rouba e mata, a cadeia tava lotada de terno e gravata. Você é racista, iguais aos teus antepassados. Vocês fazem parte da escória, tudo racista. E se não fossem, estariam fazendo uma pra mudar a história. Caraca! Nossa, que coisa!
Eu não tava entendendo no começo. Eu fui também pego não entendi, desprevenido. porque ele ficou Porque ali ele só começou ouvindo, falando um monte de coisa, um monte de bobagem ali. E aí eu fiquei, caraca, mas não é possível que é essa música. E aí depois vem a pancada. Caramba! Putz, que que letra, cara. Tapa na cara, meu Deus. Bom, como eu tava dizendo anteriormente, essa música me surpreendeu bastante, porque começou numa coisa meio esquisita ali, falando que racismo não existe, falando um monte de bobagem. A gente fica até meio sem reação, eu realmente não tava entendendo. Falei, não é possível que a galera tava pedindo esse tipo de coisa. E aí depois vem essa pedrada, que é o do Nego Max, né? Eu não sei quem é a pessoa que canta ali no começo, a dicção muito legal, dá pra você entender tudo que ele fala, tirando todas as bobagens que são ditas ali e que infelizmente a gente está acostumado a ouvir. Eu já vi muitas pessoas falando que todo mundo é ser humano, então todo mundo tem os mesmos problemas ali. Você não tem que ter cota racial, tem que ter cota de renda. Tem branco, pobre também. Tem, cara, lógico que tem. Mas a sua maioria esmagadora é o preto que tá morando na favela. Justamente por tudo que ele falou ali, a abolição só acabou no livro de história. E, por sinal, que rima incrível, é realmente de arrepiar você ouvir esse tipo de coisa. Então, essas pessoas que ficam falando que tinha que estar discutindo cota social, não cota racial. Cara, isso é passar pano para uma sociedade racista. Foi muito bem elaborado, porque todo o discurso da pessoa que não se diz racista e né, ele conseguiu transmitir ali. É o discurso completo, Sim. São todas as justificativas. Exatamente. Né? E de uma maneira que, para ele, para quem faz, parece muito natural. Sim. Mas a gente sabe que por trás tá ali uma ideologia muito forte. A gente sabe dessa dívida social que o Brasil tem com os negros, sim. Foram arrancados do seu continente, do seu país, trazidos à força, escravizados. Simbologicamente, eles foram espoliados das suas configurações. E aí dizem que não há racismo, que não há o que resgatar, que eles vivem na dependência de cota racial, como se fosse uma esmola. Não, é mais do que justo a gente pagar essa dívida social. Quando eu digo a gente, é a sociedade brasileira. Fala na música, né? Você diz que não é racista, mas está enraizado na sua memória. Sim. Essa relação entre o patrão e o serviçal. Putz, que incrível. E é exatamente isso. E esse discurso é um reflexo de todas as barbáries que a gente ouve o tempo inteiro. Eu realmente não entendo como que as pessoas falam que você ter cota para as pessoas pretas é você incentivar o racismo. Isso não entra na minha cabeça. Não é do branco que você desvia na rua de noite, sabe? Não é do branco que isso acontece. Não é a religião do branco que está sendo marginalizada. Não é a música do branco, o rap, o funk que está sendo marginalizada. Não é do cabelo da pessoa branca que a galera tá tirando sarro. Do nariz, da boca, enfim. Essa questão é tão forte, está tão presente, que consegue cooptar as próprias pessoas pretas. Algumas, é claro. Aconteceu esses dias o presidente da Associação do Quilombo dos Palmares fazendo uma chacota para que um cantor, e acho que inclusive de rap, passasse a maquininha zero no cabelo porque ficava ridículo com o cabelo dele afro colocar o fone de ouvido. Você vê que essa agressão, essa ideologia ainda hoje persiste e é uma agressão psicológica muito grande. É o que o DK fala na música Sem Memória, se eu não me engano. Os brancos, eles dominaram tanto a cultura preta, foi escravizado de uma forma até mesmo psicológica, como o próprio Nego Max diz, né? Eu trago marcas profundas na minha memória. Isso ainda continua assolando todas essas pessoas, toda essa cultura. A gente vê isso também acontecendo com as pessoas latinas apoiando Donald Trump, falando que vai criar um muro para os latinos não entrarem. E a galera do Brasil tá achando que é europeu, né? E, enfim, a gente viu isso acontecendo também, a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro com as pessoas pretas. E é muito legal o Nego Max falar disso. O DK trouxe isso também, incrível, realmente. Eu achei fantástico, porque ele consegue, assim, de uma maneira muito clara, muito simples, demonstrar quais aspectos quando o racista se mostra racista e diz não, eu não sou. Por que tanta dificuldade em assumir? O primeiro passo pra gente combater é assumir. Exatamente. E aí sim perceber essa dívida histórica, social que a gente tem. Então o primeiro passo é você assumir. Eu tenho coisas racistas dentro de mim e eu não quero ser racista. A partir daí você busca desconstruir. E as pessoas realmente têm um sério problema em assumir esse tipo de coisa. Tudo que é cultural, ele é do ser humano. A construção pode ser desconstruída. Com certeza. Então precisa do quê? De consciência, de boa vontade, de percepção, de educação, principalmente dentro da família, na escola, divulgadores, né? Pessoas que estão aí formando a opinião. Infelizmente, a gente tem pessoas como esse diretor do Quilombo dos Palmares que navega ao contrário. Ele fala uma coisa muito legal, muito interessante também,
que é quando existem duas histórias. A história do escravocrata e a história do escravizado. E é realmente isso. A gente estava discutindo isso há um tempo atrás, numa música, eu não lembro qual agora, acho que foi no Sem Memória. Que é como que a história depende do ponto de vista e como que a história é contada a partir dos vencedores, né? Você dificilmente tem a história dos perdedores, das pessoas que perderam as guerras, das pessoas que foram exploradas ou das pessoas que foram escravizadas. A história nunca é contada a partir do ponto de vista dessas pessoas. E aí ele cita isso, é uma referência incrível às críticas que nós temos que fazer para observar a partir de outros pontos de vista. Isso é muito interessante para mostrar para essas pessoas que o que elas estão reproduzindo muitas vezes é essa história europeia, essa história do homem branco, do Jesus branco, que continua segregando. Incrível esse argumento dele, incrível essa rima, muito legal. Ele faz uma outra referência também, que é a nossa economia, a economia branca, a economia dos europeus, ela foi construída com o sangue das pessoas pretas. Isso é também uma crítica incrível e é realmente, se você pega os países que são considerados de primeiro mundo hoje em dia, todos eles têm sangue nas mãos. Todos eles tornaram países com uma qualidade de vida absurda para se morar, explorando outras pessoas. O César fala isso também, né? Tem sangue no Excel que enriquece a burguesia. É exatamente isso que o Nego Max está falando também. Incrível essa rima. E por fim, quando ele fala do Mano Brown, vocês tratam o Mano Brown como Jesus, e ele fala, não, o Mano Brown não é Jesus. Ele é real. Isso é muito legal para você perceber como que a representatividade é importante, né? O Mano Brown foi uma das primeiras pessoas ali a representar a periferia, trazer essa cultura para a grande mídia, e as pessoas se sentiram representadas, as pessoas que moravam ali na periferia, na favela, as pessoas pretas se sentiram representadas por aquela figura. Tem essa admiração por ele até hoje. Eu acho isso incrível. E a gente viu isso acontecer com Pantera Negra, com o filme, né? Das pessoas pretas pela primeira vez indo no cinema e se sentindo representado de fato. Se identificando não mais com a empregada, com a babá, com o jardineiro. Com o rei agora, né? Com o rei, com o herói, enfim. Muito e com legal. um popstar da música, tanto no cenário nacional como internacional, e inclusive estudado na Unicamp, com questões de vestibular, abordando as letras. Então é incrível, eles se sentiram finalmente representados, uma representação muito forte. E isso é uma das maneiras que a gente busca para desconstruir o preconceito. Sim. É as pessoas pretas recebendo o devido espaço que elas merecem, seja numa figura de autoridade, seja na cultura, na arte, na ciência, na política. Isso é muito legal de se ver assim. Nesses âmbitos que nós estamos falando, dificilmente você vê pessoas pretas. Na minha sala da faculdade não tem pessoa preta. Na sala de aula que eu estudei na escola, boa parte da minha vida tinha pouquíssimas pessoas pretas. E por que será? É essa pergunta que as pessoas que se dizem não ser racista e que o racismo não existe, deveriam se fazer. Eu comentei num outro vídeo que eu havia assistido um podcast sobre a primeira mulher negra a se formar como engenheira civil, e é inacreditável a história dela. Isso na década de 1930, não é tão longe assim em termos de história. E ela tinha que depois, Léo, para os canteiros de obra, conta a história dela, né, armada, porque ela não era respeitada, primeiro pelo fato de ser mulher e segundo pelo fato de ser preta. Ser mulher na nossa sociedade já é extremamente complexo, uma mulher preta ainda, eu admiro todas. A cena final, eu achei bárbara, achei a incrível sacada, porque ele faz toda a argumentação, o outro intérprete fica ali sentado e ele fica no alto, soberano ali, diante daquela argumentação, que não tinha como refutar tudo aquilo que ele disse, que é a mais pura verdade. Que é a história, você não refuta fatos. E ele fica ali naquela posição altivo. E é isso que você falou, é importante. Não tem como refutar. Fatos não se refutam, pessoal. É isso. Bom, pessoal, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente adorou essa música. Muito obrigado pela indicação. Como eu disse, eu não conhecia o Nego Max e agora eu quero escutar outras músicas. Deixem aí também indicações pra gente reagir. Muito obrigado, essa música é incrível. Inteligentíssimo, né, nas colocações. Muito. Não se esqueçam de me seguir no Instagram lá, votar nos vídeos que a gente tá colocando lá nas enquetes. Até o próximo vídeo, pessoal. Até.